O prato quebrou na parede a uns 2 palmos da cabeça dela. Ela não se mexeu. Ficou parada no meio da cozinha, com o cheiro de café fervendo no fogão e os cacos brancos espalhados no chão de cimento. Os olhos não piscaram. A mandíbula endureceu. O coração estava acelerado, mas ela não ia deixar ele perceber isso. Nunca deixou. Você é inútil. A voz dele ecoou pela casa inteira, grossa, rasgada de tanto gritar. Não serve para nada. Nunca serviu para nada na vida. Valdirene tinha 34 anos, cabelo escuro amarrado no alto da cabeça, mãos calejadas de tanto lavar e arear. 3 marcas nela que qualquer pessoa que a conhecesse bem saberia reconhecer. Não abaixava a cabeça para ninguém, mesmo quando estava no chão. Não desistia, mesmo quando o fôlego acabava. E amava os filhos com uma intensidade que assustava. Aquele amor de mãe que não tem fundo, que não seca nem na seca mais brava. Naquela manhã de terça-feira, o sol do cerrado goiano ainda estava subindo devagar. Cor de brasa suja no horizonte, e Reginaldo já tinha começado. O motivo era dinheiro, sempre era dinheiro. Ou a camisa que ela não passou na hora certa, ou o almoço de ontem que não tinha sal. Qualquer coisa servia. A verdade, que ela sabia fazia tempo, mas custava admitir dentro de si mesma, era que o motivo não importava. O que importava era ele precisar quebrar alguma coisa. E quando não tinha prato disponível, quebrava ela, não com as mãos, mas com a voz, com as palavras escolhidas a dedo para doer no lugar certo. Seus filhos são 3 pedras no meu pescoço. 3 moleques que só comem e não rendem nada, igualzinho à mãe. Do quarto, atrás da porta entreaberta, 3 pares de olhos assistiam calados. Caio, 12 anos, o mais velho, tinha a mão na maçaneta e o queixo travado de raiva. Do lado dele, Mateus, 8 anos, abraçava o próprio joelho sentado na beira da cama, olhando para o chão. E Lara, 6 anos, tinha o rosto enfiado nas costas do irmão do meio, os dedinhos apertando o tecido da camiseta dele com força. Nenhum dos 3 fez barulho. Já tinham aprendido que barulho piorava as coisas. Valdirene continuou parada, respirou fundo pelo nariz. Olhou nos olhos de Reginaldo sem desviar, sem piscar, sem dar 1 milímetro. Essa postura enlouquecia ele. Ele queria ver ela tremer. Ela nunca tremia na frente dele. Tremia depois, sozinha no banheiro, com a torneira aberta para abafar o choro. Mas na frente dele não. Acabou! Ele gritou, jogando a mão no ar. Eu não aguento mais essa vida. Não aguento mais você. Não aguento mais esses filhos. Não aguento mais nada. Ela não respondeu. Você ouviu o que eu falei? Ouvi. E? Não tem nada a dizer? Não. Ele deu uma risada sem graça, daquelas que machucam mais que um grito. É isso aí. Nem para discutir você presta. Igual estátua, igual pedra. Sem sentimento nenhum. Valdirene engoliu o que queria falar. Tinha muito o que falar. Tinha 12 anos de casamento guardados na garganta. 12 anos de submissão e silêncio e engolir sapo para manter aquela casa em pé. Tinha 3 filhos que ela criou praticamente sozinha, enquanto ele sumia nos fins de semana sem dar satisfação. Tinha noites dormindo na ponta da cama porque ele chegava tarde, cheirando a cachaça, e ela fingia que dormia para não começar briga. Tinha tudo isso e mais. Mas não era hora de falar. Com Reginaldo nunca era hora de falar. Ele saiu batendo a porta do quarto. Ela ouviu o barulho das gavetas sendo abertas e fechadas com força. O barulho da mala sendo arrastada pelo chão. Depois, os passos pesados voltando para a sala. Mas não foi a mala dele que apareceu na porta. Foram as malas dela. 2 sacolas de lona e uma mochila velha, jogadas no corredor da sala com um tranco que fez a porta tremer. Você que vai embora, ele disse. Essa casa é minha. Tá registrada no meu nome. Você não tem nada aqui. Pega seus filhos e some. O mundo girou. Valdirene sentiu o chão se mover debaixo dos pés, mas não deixou o corpo mostrar isso. Ficou parada.
Respirou. Olhou para as sacolas. Olhou para ele. E dentro dela, alguma coisa que estava adormecida fazia tempo, alguma coisa dura e firme que ela tinha guardado no fundo do peito sem saber, começou a acordar. Tá bom, ela disse. Ele piscou. Não esperava isso. Tá bom? Repetiu ele, com aquela voz de quem quer que implore. Tá bom, ela confirmou. A gente vai. Virou as costas e foi para o quarto dos filhos. Abriu a porta. Os três estavam lá, exatamente como ela imaginava, com cara de quem ouviu tudo. Caio estava com os olhos vermelhos, mas o queixo erguido, igualzinho a ela. Mateus estava abraçando Lara, que tinha o rosto molhado de choro silencioso. Arruma suas coisas. Valdirene disse com voz baixa e firme. Só o essencial. Roupa, calçado, o que vocês gostam mais? Rápido. Mainha, Caio começou. Rápido, filho. Ele obedeceu. Os três obedeceram. Enquanto eles arrumavam, ela foi até o banheiro, fechou a porta e ficou 1 minuto encostada na parede com a mão no peito. O coração estava disparado. As pernas tremiam de verdade agora, sem ninguém para ver. Uma vontade de desabar no chão, de gritar, de chorar até não ter mais lágrima. Mas não tinha tempo para isso. Tinha 3 filhos do outro lado da porta esperando ela ser forte. Ela respirou fundo. 1 vez, 2, 3. Abriu a torneira, jogou água fria no rosto, se olhou no espelho. A mulher que olhou de volta para ela tinha olheiras fundas e cabelo bagunçado, e uma expressão dura que não combinava com 34 anos, mas estava de pé. Estava de pé e ia continuar de pé. Saiu do banheiro. Reginaldo estava sentado no sofá com o celular na mão, como se já tivesse esquecido que tinha acabado de expulsar a mulher e os filhos de casa. Nem levantou os olhos quando ela passou. Ela pegou as sacolas de lona. Caio pegou a mochila. Mateus ficou de mão dada com Lara. E os 4 saíram. A porta bateu atrás deles. Do lado de fora, o sol goiano já estava alto e quente, aquele calor seco do cerrado que queima a pele e resseca o lábio. Os 4 ficaram na calçada com as trouxas na mão, olhando para a rua. "Para onde a gente vai, mainha?" Lara perguntou com a voz miúda. Valdirene não respondeu de imediato. Ficou parada olhando para a rua, para os carros passando, para o sol batendo no asfalto. A mente trabalhava rápido, varrendo as opções. Não tinha família por perto. A mãe dela estava longe no Maranhão. A única irmã morava do outro lado do estado e tinha marido que não ia gostar de visita. Dinheiro na carteira? 100 e poucos reais. O suficiente para uns 2 dias de pensão barata, talvez 3 se cortasse tudo no osso. E depois foi Lara de novo, com aquela inocência de 6 anos que corta mais fundo que qualquer faca, quem falou a coisa certa na hora certa. "Mainha, a senhora não falou uma vez que o vovô deixou um sítio para a senhora?" Valdirene virou para a filha. "O quê? O vovô? Aquele que a senhora não conheceu direito." "A senhora falou que ele deixou uma terra lá no interior." Valdirene ficou parada. A memória voltou devagar, como coisa que estava enterrada em camadas de preocupação e rotina. Era verdade. O avô dela, seu Delmiro, tinha passado a vida inteira trabalhando uma terra no interior de Goiás, perto de um município pequeno que ela mal sabia dizer o nome direito. Quando ele foi embora, quase 3 anos atrás, a partilha tinha saído. A terra tinha ficado para ela. Ela era a única neta que o velho ainda tinha. Os outros parentes tinham se afastado faz tempo. O papel estava numa gaveta. Ela lembrava de ter assinado alguma coisa, lembrava de ter guardado. Nunca foi lá. Nunca teve motivo para ir. Tinha marido, tinha apartamento alugado, tinha a vida do jeito que estava, por pior que fosse. Um sítio abandonado no interior parecia coisa de outro mundo. Agora era tudo o que ela tinha no mundo. "Vamos pegar um ônibus", ela disse. "Para onde?" Caio perguntou. "Para o sítio do vovô." Caio franziu o senho. "A senhora conhece esse sítio?" "Não." "E sabe onde fica?" "Mais ou menos."
Mais ou menos, ele repetiu com aquela voz de 12 anos que já quer ser adulto. Mainha, a gente vai embora para um lugar que a senhora nem conhece direito. Tem algum lugar melhor para ir? Caio ficou quieto. Não tinha resposta para isso. Mateus, que até então não tinha dito nada, apertou a mão de Lara e olhou para a mãe com aqueles olhos de 8 anos, que viam mais do que deveriam ver. Eu vou, ele disse simplesmente. Lara assentiu com a cabeça. Eu também. Valdirene olhou para os 3 filhos na calçada, com o sol na cabeça e as trouxas na mão, e sentiu alguma coisa apertar o peito de um jeito diferente. Não era só medo. Era medo misturado com outra coisa que ela não sabia bem nomear. Uma determinação que ela não sabia que tinha. Bora, ela disse. A viagem durou quase o dia inteiro, ônibus municipal até a rodoviária. Espera de 2 horas num banco de plástico duro, enquanto Lara dormia no colo dela e Caio ficava de olho nas trouxas. Outro ônibus para uma cidade pequena que ela achou escrita no papel da partilha. Da cidade, uma carona com um homem de caminhonete que conhecia a estrada e não fez pergunta nenhuma, só foi. E por fim, um caminhão pau de arara barulhento que parou quando ela fez sinal com o braço na beira da estrada de terra. Durante o caminho, os 3 filhos foram silenciosos de jeitos diferentes. Caio ficou com o rosto colado na janela o tempo todo, olhando o cerrado passar. Os ipês na beira da estrada, o céu enorme que só o interior de Goiás tem. Mateus dormiu com a cabeça no ombro dela logo na primeira hora. Um sono pesado de quem estava carregando peso demais para uma criança de 8 anos. E Lara ficou acordada fazendo perguntas em voz baixa, como fazia sempre. Perguntas que não tinham resposta, mas que ela fazia assim mesmo. Como é que é um sítio, mainha? Tem bicho lá? A gente vai ter quarto? O vovô que eu nunca vi vai estar lá? Nessa última, Valdirene precisou engolir o nó na garganta antes de responder. Não, minha filha. O vovô foi embora faz tempo, mas a terra dele ficou pra gente. Lara pensou um pouco. Então ele deixou um presente pra gente? É, pode chamar de presente. Que bom, Lara disse satisfeita e ficou quieta, olhando pela janela. Valdirene também olhou pela janela. O cerrado se abria dos 2 lados da estrada, aquela imensidão de terra vermelha e vegetação torta e retorcida, cheirando a poeira e capim seco. Ela nunca tinha prestado muita atenção no cerrado. Sempre achou árido, seco, meio triste, mas naquele momento, olhando para ele sem ter mais nada no mundo além daquelas 3 crianças e um papel velho com o endereço de terra que nunca visitou, ela achou que o cerrado era a coisa mais honesta que existia. Não tentava ser o que não era. Estava ali, seco e firme e vivo do jeito que dava, sem pedir desculpa para ninguém. Ela ia ter que aprender com ele. O caminhão parou na estrada de terra batida e o motorista apontou uma porteira lá na frente. É aquela ali, moça. Sítio Delmiro, todo mundo aqui da redondeza conhece. Ela agradeceu, desceu com os filhos e as trouxas. O caminhão foi embora levantando uma nuvem de poeira vermelha. E os 4 ficaram parados na estrada, olhando para frente. O coração de Valdirene apertou de um jeito que ela não esperava. A porteira estava caindo de um lado, sustentada por um arame enferrujado que parecia que ia ceder a qualquer hora. O mato tomou conta de tudo, alto que chegava na cintura, seco e espinhento como só o cerrado sabe ser. O telhado da casa que dava para ver lá no fundo tinha telha quebrada num canto, e uma das paredes da varanda estava com um buraco que devia ter começado pequeno e foi crescendo com as chuvas e o tempo. Uma paineira velha tomava a frente do terreiro, os galhos secos e retorcidos apontando para o céu aberto. Caio ficou parado, olhando para tudo aquilo. Depois, olhou para a mãe com uma expressão que misturava susto com decepção. Mainha, ele disse devagar, isso aqui é um buraco no fim do mundo. Mateus não falou nada. Ficou parado com os olhos fixos no chão vermelho, naquela expressão de quem está sentindo tudo ao mesmo tempo e não sabe por onde começar a processar.
Lara olhou para a porteira caindo, para o mato alto, para o telhado furado, e o lábio começou a tremer. Eu quero voltar para o apartamento, ela disse com voz engasgada. Aqui é feio, deve ter cobra. Eu não quero ficar aqui, mainha, por favor. Valdirene ficou um segundo parada. Olhou para a porteira, olhou para o mato, olhou para o telhado, olhou para os 3 filhos, cada um carregando o peso daquele momento do jeito que sabia. Respirou fundo, sentiu o cheiro de terra seca, o capim torrado pelo sol, aquele cheiro específico do cerrado goiano que parece poeira e mel ao mesmo tempo. E lá no fundo, lá naquele lugar do peito onde ela guardava as coisas que não deixava aparecer, alguma coisa dura e teimosa disse: não chegou até aqui para recuar na porta. A gente chegou, ela disse. Mainha. Caio começou de novo. A gente chegou. Ela repetiu mais firme, olhando para cada um dos 3. Pode estar abandonado, pode estar feio, mas é nosso. Ninguém vai chegar aqui amanhã e botar a gente para fora. Ninguém vai gritar aqui dentro. Essa terra é nossa e a gente vai fazer alguma coisa com ela. Caio ficou quieto, o queixo tenso. Mateus levantou os olhos e olhou para a mãe por um momento longo. Lara enxugou o rosto com as costas da mão, ainda com o lábio tremendo. E se tiver cobra mesmo? Ela perguntou com voz pequenininha. Valdirene olhou para a filha. A gente toma cuidado, disse. Bora. Empurrou a porteira enferrujada que rangeu e cedeu de lado. Entrou no sítio com as trouxas na mão. Os 3 filhos foram atrás. E assim, numa tarde quente de terça-feira, sem dinheiro, sem marido, sem plano nenhum formado, Valdirene botou o pé dentro da terra que um velho que ela mal conhecia tinha passado a vida inteira cuidando. Não sabia ainda o que estava guardado naquele chão. Não sabia o segredo que aquela terra carregava em silêncio. Não sabia que tudo que ela pensava ter perdido de vez era só o começo de uma coisa muito maior. Não sabia ainda, mas o cerrado sabia. Ia esperar ela descobrir. A casa por dentro era melhor do que parecia por fora, e isso ela percebeu logo. As paredes eram de adobe grosso, firme, daquele tipo que aguentava décadas. O fogão a lenha estava de pé no canto da cozinha, velho mas inteiro. Tinha uma cisterna nos fundos com um fundo de água. O chão de cimento estava sujo, mas não estava cedendo. 4 cômodos, todos com janela, todos com porta. Simples como só o interior sabe ser, mas de pé. Caio foi o primeiro a entrar. Ficou parado no meio da sala vazia, olhando para o teto, para as paredes manchadas de umidade, para o chão cheio de folha seca que o vento tinha empurrado pelas frestas. Ficou quieto um bom tempo, depois virou para a mãe com uma expressão que ela não soube bem ler. Dá para arrumar, ele disse, não era entusiasmo, mas também não era desistência. Ela assentiu. A primeira noite no sítio foi longa. Valdirene não dormiu direito. Ficou deitada no colchão fino que tinha achado num canto do quarto, enrolada num lençol que cheirava a fechado, ouvindo os barulhos do cerrado que ela ainda não sabia identificar. Bicho que gritava longe, vento batendo nas telhas soltas. Um estalo aqui e ali na madeira velha da casa que contraía com o frio da madrugada. Cada barulho novo fazia ela abrir os olhos no escuro e esperar. Do lado, Lara dormia encolhida, o braço jogado por cima da barriga da mãe, com aquela confiança de criança que não sabe que tem motivo para ter medo. No outro quarto, Caio e Mateus dividiram o colchão que tinha sobrado e ela tinha ouvido eles conversando baixinho por quase 1 hora antes de ficarem quietos. Quando o céu começou a clarear lá fora, ela já estava de pé. Fez o fogo no fogão a lenha na tentativa. A primeira não pegou, a segunda também não. Na terceira, depois de muita paciência com o graveto fino e o pedaço de papel velho que achou numa gaveta, a chama finalmente tomou. Ela ficou parada olhando para o fogo por um momento, aquele calorzinho laranja que enchia a cozinha fria da manhã, e sentiu uma satisfação pequena, mas real. Tinha conseguido uma coisa que nunca tinha feito na vida.
Esquentou água. Fez café com o pó que tinha comprado na última cidade. Cortou o pão que sobrava na sacola. Quando os filhos acordaram um por um, com cara amarrotada de sono ruim, encontraram a mãe sentada no fogão com 3 canecas de café esperando. Caio olhou para as canecas, olhou para a mãe e não disse nada. Só pegou a caneca. Naquele primeiro dia, eles trabalharam do amanhecer até o sol rachar. Valdirene dividiu o serviço sem cerimônia. Caio ficou com o terreiro, roçando o mato alto com o facão enferrujado que tinha achado pendurado atrás da porta da despensa. Mateus ficou varrendo os cômodos de dentro, tirando folha seca, teia de aranha, o lixo que o tempo tinha acumulado. E Lara, que era pequena demais para o serviço pesado, ficou com a tarefa de separar o que prestava do que não prestava nas gavetas e caixas velhas espalhadas pela casa. Valdirene foi para os 2 lados ao mesmo tempo, como mãe sabe fazer, ajudando um, depois o outro, depois voltando para o primeiro. No meio da manhã, Caio parou o facão e chamou ela. Mainha, vem ver isso aqui. Ela foi. Ele tinha roçado o caminho até o fundo do terreiro, onde começavam os 2 pastos que ela tinha visto de longe na chegada. Parada na beira do arame velho que fazia de cerca, ela olhou para o pasto e ficou sem fala por um segundo. Soltas no capim, gordas e calmas como se o tempo não tivesse passado, havia 2 vacas. Vacas leiteiras de pelagem clara, pastando com aquela tranquilidade de bicho que não tem pressa. Elas levantaram a cabeça quando Caio e Valdirene chegaram perto, olharam para os 2 com aqueles olhos grandes e serenos e voltaram a pastar. Como essas vacas estão aqui? Caio perguntou. Valdirene não sabia. Ficou olhando para elas tentando entender. O sítio estava abandonado faz quase 3 anos, desde que seu Delmiro foi embora. Quem tinha cuidado delas esse tempo todo? A resposta veio no fim da tarde, quando um homem de uns 60 e poucos anos apareceu na porteira com um caçoar de ferramentas na mão e um chapéu de palha surrado na cabeça. Era magro, tinha a pele curtida de sol e andava com aquele passo devagar de quem conhece cada palmo do chão onde pisa. Boa tarde, ele disse tirando o chapéu. Meu nome é Belisário. Era vizinho e amigo do seu Delmiro desde menino. Fiquei sabendo que a família chegou. Vim ver se precisava de alguma coisa. Valdirene ficou na porta olhando para o homem por um segundo, avaliando. Numa situação diferente, ela teria desconfiado. Mas tinha algo no jeito dele, uma calma sem pressa e sem intenção, que ela reconheceu como genuíno. Foi o senhor que cuidou das vacas? Ela perguntou. Ele assentiu. Não deixei elas passarem necessidade. Era o mínimo que eu devia ao Delmiro. Homem bom que foi. Ele pausou, olhando para o sítio com uma expressão de quem está vendo alguma coisa que vai além do que está à frente. Ele sempre falou que essa terra um dia ia pertencer a alguém da família de novo. Fico contente que chegou. Valdirene não sabia o que dizer. Engoliu alguma coisa que estava subindo no peito. Obrigada, ela disse, por ter cuidado. Não precisa de obrigada, não, ele respondeu. Precisar de alguma coisa pode chamar. Minha propriedade é a uns 500 metros estrada abaixo. Deixou o caçoar de ferramentas encostado na parede da varanda e foi embora com o mesmo passo devagar de quem chegou. Mateus foi quem descobriu os nomes das vacas. No curral velho que ficava no canto do pasto, pendurado num prego enferrujado, havia um pedaço de couro ressecado com letras gravadas à faca. Ele ficou parado na frente daquilo por um bom tempo, decifrando as letras tortas. Depois voltou para dentro da casa, com uma expressão que Valdirene conhecia bem no filho do meio. Aquela cara de quem sentiu alguma coisa tão fundo que não encontra palavra. As vacas têm nome, ele disse. Tem? Ela perguntou. Tem. Está gravado no couro. Uma se chama Fartura e a outra Esperança. Valdirene parou o que estava fazendo. Fartura e Esperança.
Ela ficou repetindo os nomes na cabeça, sentindo o peso que seu Delmiro tinha colocado neles, sem saber que um dia ia chegar para ela como recado. Mateus ficou quieto, olhando para o chão. Ela viu que os olhos dele estavam brilhando, mas ele não deixou o choro cair, do jeito que ele sempre fazia, guardando tudo por dentro até achar um lugar seguro para soltar. Ela puxou ele para perto sem falar nada. Ele deixou. Foi Lara quem achou o dinheiro. Vasculhando as gavetas e caixas velhas, como a mãe tinha pedido, a menina de 6 anos chegou no umbuzeiro que ficava atrás da casa e começou a explorar o terreno ao redor, que era diferente do resto, mais úmido, com uma terra mais escura. Com aquela curiosidade dela que não tinha freio, ficou ciscando com um graveto o chão ao redor da raiz do umbuzeiro, e o graveto bateu em alguma coisa oca. Mainha! Ela gritou com a voz estridente que usava para tudo que achava importante. Tem uma lata aqui enterrada. Caio foi primeiro, depois Mateus, depois Valdirene. Juntos cavaram com as mãos a terra mole em volta da raiz. A lata saiu enferrujada, com a tampa amassada, mas fechada. Caio abriu com força. Dentro, envoltas num pano de algodão que tinha amarelado com o tempo, havia algumas notas de dinheiro dobradas com cuidado. Não era fortuna. Quando Valdirene contou, era um pouco mais de R$ 300 em notas velhas, mas era o suficiente para comprar mantimento para mais de uma semana, e naquele momento era o equivalente a uma tábua jogada dentro de um rio para quem estava se afogando. O vovô deixou, Lara disse com a maior naturalidade do mundo, como se fosse óbvio. Valdirene olhou para as notas na mão. Pensou no homem que ela mal conhecia, que tinha enterrado dinheiro debaixo de uma árvore no quintal, como se soubesse que um dia alguém ia precisar. Pensou no caderno que ele devia ter tido, nas vacas com nome, na terra que ele tinha trabalhado a vida inteira. Pensou que não sabia quase nada sobre seu Delmiro e que talvez ele soubesse muito mais sobre ela do que ela imaginava. Sentiu os olhos arderem. Não deixou cair. Bora comprar comida, ela disse, e foi. Com o leite das 2 vacas, ela começou a vender aos vizinhos da estrada. Caio foi o primeiro a querer aprender a ordenhar. Na manhã seguinte à chegada de Belisário, ele foi até o curral antes do sol esquentar, ficou parado olhando para a fartura com uma expressão séria e declarou que ia aprender. Belisário, que apareceu de novo naquele dia com uma corda nova para a cerca e um jeito de se tornar presença constante sem invadir, ensinou o menino com paciência. Primeira tentativa, o leite foi para o chão. Segunda tentativa, foi pela metade. Na terceira, Caio acertou o ritmo e o balde encheu devagar, com aquele som denso que fez ele sorrir pela primeira vez desde que tinham saído de casa. Não era muito leite. Mas era algo. Valdirene encheu uma garrafa e foi batendo nas casas da estrada. Na primeira, uma senhora de meia-idade, de nome Conceição, comprou sem pensar 2 vezes e disse que queria toda semana. Na segunda, um casal de velhos pediu 2 litros. Na terceira, não tinha ninguém em casa. Eram poucos reais. Mas eram reais que ela tinha ganho com as próprias mãos, sem pedir para ninguém, sem depender de ninguém. Isso tinha um sabor que ela não conseguia bem explicar. O problema apareceu mais rápido do que ela esperava. Na segunda semana, quando a rotina do sítio estava começando a tomar forma, um carro grande e novo parou na porteira. Desceu um homem de uns 50 anos, bem vestido para um lugar como aquele, chapéu de feltro na cabeça, cinto com fivela de metal, botina limpa que não tinha pisado em barro uma vez sequer. Tinha o jeito de quem está acostumado a chegar em algum lugar e encontrar o que quer. Boa tarde, ele disse com um sorriso que não chegava nos olhos. Meu nome é Teodoro Camargo. Tenho fazenda aqui na região. Soube que a família chegou e vim fazer uma visita. Valdirene ficou na porta, os braços cruzados, esperando. Vim também fazer uma proposta. Ele continuou sem rodeio. Esse sítio aqui está parado faz tempo. Eu conheço bem essa terra, sei do que ela precisa, sei o que dá para fazer com ela, tenho interesse em comprar.
Vou fazer uma oferta justa. Ele falou o valor. Era um número que ela não esperava. Era dinheiro de verdade, dinheiro que resolveria os problemas imediatos, que daria para alugar um lugar decente na cidade, que daria para recomeçar sem sufoco. Ela ficou parada olhando para ele. Por dentro, alguma coisa errou. Não sabia ainda nomear o que era. Só sabia que aquele homem tinha chegado rápido demais, com um sorriso de quem já sabe a resposta antes de fazer a pergunta, e que quando alguém quer muito uma coisa que é sua, você não entrega, não sem saber antes por que querem tanto. Não está à venda, ela disse. O sorriso de Teodoro não saiu, mas os olhos mudaram. A senhora pense melhor, ele disse com aquela voz de quem está acostumado que reconsiderem. Não é fácil manter terra no interior sendo mulher sozinha com filho pequeno. A proposta é boa. Eu ouvi, ela disse. Não está à venda. Ele colocou o chapéu de volta, assentiu devagar e foi embora sem pressa, como quem sabe que vai voltar. Valdirene ficou na porta vendo o carro sumir na poeira da estrada. Sentiu os pelos do braço arrepiarem. Caio apareceu do lado dela. Quem era esse homem? Ele perguntou. Vizinho, ela disse. O que quer ser mais do que vizinho? Caio olhou para o carro que sumia longe. A senhora não vai vender, vai? Não. Ele ficou quieto um segundo. Bom, ele disse, e voltou para o curral. Valdirene ficou mais um momento na porta, olhando para o horizonte do cerrado que se abria além da porteira, aquela terra vermelha e viva que um homem chamado Delmiro tinha trabalhado a vida inteira. Não sabia ainda o que havia nela de tão especial que Teodoro Camargo queria tanto. Não sabia ainda o segredo que estava guardado naquele solo que cheirava a terra molhada depois da chuva. Mas ia descobrir. Antes que qualquer outro descobrisse por ela. Naquela noite, deitada no colchão fino com Lara dormindo do lado, Valdirene ficou com os olhos abertos no escuro por muito tempo. Pensou em Reginaldo, não com saudade, não com raiva acesa, mas com aquela sensação estranha de quem olha para trás e não reconhece a própria vida de antes. 12 anos morando com um homem que nunca tinha enxergado ela de verdade. 12 anos achando que precisava daquilo para sobreviver. E aí, em 2 semanas, sem ele, sem nada, ela já tinha acendido fogo no fogão a lenha, vendido leite na estrada, posto para correr um fazendeiro metido. Não era triunfo, era cansaço misturado com surpresa de si mesma. Lara se mexeu no sono e murmurou alguma coisa que ela não entendeu. Valdirene acomodou o braço da filha e ficou olhando para o rosto dela na escuridão. Aquelas bochechas cheias, a boca entreaberta, os cílios grossos que eram iguais aos dela. 6 anos. Lara tinha 6 anos e já tinha sido expulsa de casa pelo pai. Dormido 2 noites num colchão fino no interior de Goiás. Achado dinheiro enterrado debaixo de um buzeiro, e ainda achava que tudo aquilo era aventura. Que criança! Do quarto ao lado, ela ouviu Caio se virar na cama. Ele não dormia também. Ela sabia. Ele era igual a ela nesse ponto. Levava as preocupações para o travesseiro e ficava com elas até o sono vencer. Ela queria poder dizer para ele que estava tudo bem, que ela tinha um plano, que sabia exatamente o que fazer. Mas não tinha plano, tinha vontade, tinha teimosia, tinha as mãos e os 3 filhos. Por enquanto era o que havia. Fechou os olhos. O cerrado respirava lá fora. Aquele silêncio cheio de vida que ela estava começando a aprender a ouvir. E no meio daquele silêncio, uma certeza foi se formando devagar dentro dela, sem pressa, como água que vai enchendo uma cisterna. Aquela terra guardava alguma coisa. Teodoro Camargo não tinha chegado com um sorriso de fazendeiro rico para comprar terra comum. Havia alguma coisa naquele solo que ela ainda não tinha descoberto, e ela ia descobrir antes de qualquer outro. Ela pensou também na feira da cidade que precisava visitar logo. As vacas davam leite, o leite dava uns trocados, mas não era suficiente para sustentar 4 pessoas por muito tempo. Precisava plantar.
Nunca tinha plantado nada na vida, mas Belisário estava ali, e ele sabia da terra. Ia pedir ajuda sem vergonha. Pensou nos pastos, no espaço que tinha, no umbuzeiro velho que ficava atrás da casa, com aquela terra mais escura e úmida ao redor, diferente do resto do sítio. Lembrou que seu Delmiro tinha enterrado dinheiro ali, como se aquele canto fosse especial para ele. Como se ele soubesse que aquela terra perto do umbuzeiro guardava alguma coisa boa. O sono finalmente veio, pesado e sem sonho. Mas antes de apagar de vez, um pensamento passou pela cabeça dela, rápido como faísca. O que Teodoro Camargo sabia sobre essa terra que ela ainda não sabia? Na manhã seguinte, Mateus acordou antes de todo mundo. Ela ouviu os passos dele no corredor, leves e cuidadosos para não acordar ninguém. Ouviu a porta do quarto dos fundos abrir e fechar. Ficou quieta esperando, mas ele não voltou em 2 minutos, nem em 5. Levantou, foi até o quarto dos fundos e abriu a porta. Mateus estava ajoelhado na frente da tarimba velha, olhando para debaixo dela com aquela expressão concentrada de sempre. Ele se virou quando ouviu a mãe. "Tem alguma coisa aqui debaixo", ele disse. "O quê?" "Não sei ainda, mas tem." Ela foi até ele, ajoelhou do lado, olhou. Debaixo da tarimba, no chão de cimento, havia uma irregularidade. Uma pequena elevação quase imperceptível, como se o cimento tivesse sido feito em cima de alguma coisa ou tivesse passado por reparo em algum momento. "Pode ser nada", ela disse. "Assista até o final, você não vai se arrepender." Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. A feira da cidade ficava a 40 minutos de ônibus. Valdirene foi com os 3 filhos numa manhã de sábado, cedo, antes do sol esquentar de vez. Levou o dinheiro da lata do umbuzeiro, contado e recontado na carteira, uma lista na cabeça do que precisava, e aquela determinação dela que não pedia licença para aparecer. A feira era grande para uma cidade pequena. Barracas de lona colorida, cheiro de fruta madura e terra molhada, gente gritando preço, criança correndo entre as pernas dos adultos. Caio foi na frente abrindo caminho com os ombros. Mateus ficou do lado dela, observando tudo com aquele jeito silencioso. Lara ficou de mão dada com a mãe e foi virando a cabeça para todo lado ao mesmo tempo, os olhos arregalados de quem quer ver tudo de uma vez. Valdirene comprou feijão, arroz, macaxeira, milho verde, sementes de hortaliça. Foi de banca em banca gastando com cuidado, pechinchando quando dava, aceitando o preço quando não tinha jeito. O dinheiro foi diminuindo na carteira com aquela rapidez cruel que ela conhecia bem. Foi no canto mais afastado da feira que ela viu a banca diferente. Era um senhor de uns 70 anos, magro como vara, com um chapéu de palha e um avental surrado. Na frente dele, em vez de legume e fruta, havia mudas. Bandejas e bandejas de mudas em copinhos de plástico, arrumadas com um cuidado que não combinava com a simplicidade da banca. E no canto, separadas das outras, havia umas mudas diferentes, com folha mais larga, trepadeira, com uma cor de verde mais escuro. Ela parou. "Que planta é essa?" perguntou apontando. O velho levantou os olhos devagar. "Baunilha", ele disse. Ela nunca tinha visto baunilha de perto. Conhecia o extrato, o cheiro, o sabor. Mas a planta em si nunca. "Baunilha cresce aqui no cerrado?" O velho fez uma expressão de quem já respondeu essa pergunta muitas vezes e cansou. "Depende da terra. Maioria das terras não aceita. É planta difícil, exigente. Quer umidade certa, sombra certa, suporte para trepar. A maioria que tenta, perde. E quem acerta?" O velho olhou para ela de um jeito diferente. "Quem acerta, acerta feio. Baunilha de qualidade é uma das especiarias mais caras que existe. Mas não adianta querer, a terra tem que aceitar." Ela ficou olhando para as mudas. Mateus ficou do lado dela, também olhando, quieto.
O dinheiro que tinha sobrado na carteira era pouco. Tinha feijão, arroz e sementes de hortaliça para comprar ainda. Não estava sobrando nada para a experiência, mas alguma coisa dentro dela não deixava os pés andarem. Ficou parada na frente das mudas de baunilha por um tempo que ela mesma não soube medir. Pensou na terra úmida ao redor do umbuzeiro. Era o que tinha sobrado. Ela pagou. Caio olhou para ela com a sobrancelha levantada quando ela voltou com as 3 mudinhas de baunilha no colo. Mainha, a gente tinha esse dinheiro para outra coisa. Eu sei. Então, por que comprou? Ela olhou para as mudas. Instinto, ela disse. Caio bufou, mas não falou mais nada. Mateus olhou para as mudas e depois para a mãe com aquela expressão de quem entendeu antes que explicassem. Naquele mesmo fim de tarde, ela plantou as mudas de baunilha no canto úmido perto do umbuzeiro. Belisário apareceu enquanto ela cavava os buracos e ficou parado olhando por um tempo. Baunilha? Pensou na irregularidade estranha que Mateus tinha visto debaixo da tarimba. Pensou em Teodoro Camargo, chegando com um sorriso de quem sabe o que quer antes de perguntar. Quanto é as 3? Ela perguntou. O velho falou o preço. Ele disse, isso. Ele coçou o queixo embaixo do chapéu de palha. O Delmiro tentou uma vez, há uns 15 anos. Mas não sabia conduzir direito, perdeu as mudas. Ela parou de cavar e olhou para o velho. O senhor acha que essa terra aceita? Belisário olhou para o umbuzeiro, para o chão escuro ao redor, para o jeito que a umidade ficava naquele canto, mesmo nos dias mais secos. Ficou pensando com aquela lentidão de quem não dá resposta sem ter certeza. Esse canto aqui é especial, ele disse por fim. Sempre foi. O Delmiro sabia disso. É por isso que ele plantou o umbuzeiro aqui, para segurar a umidade. Ele estava preparando alguma coisa. Só que o tempo não deu. Valdirene ficou olhando para o chão. E se der certo? Ela perguntou baixinho, quase para ela mesma. Se der certo, Belisário disse com uma voz diferente, mais séria. Você vai entender por que o Teodoro Camargo quer essa terra. As semanas que se seguiram foram duras, de um jeito que ela aprendia a suportar. O cansaço de construir do zero sem saber se estava na direção certa. O feijão plantou bem, o milho veio logo, a macaxeira pegou forte, a horta foi crescendo, o leite das vacas pagava as contas básicas, mas os filhos foram testados um por um, cada um do jeito que era. Caio pegou a bicicleta velha e foi sozinho para a cidade sem avisar. A ladeira de terra molhada pela chuva derrubou ele feio, braço roxo do cotovelo ao pulso, joelho aberto. Ele voltou com o queixo erguido do jeito dele, como se não tivesse acontecido nada. Mas nos dias de braço imobilizado, sem poder trabalhar, a raiva foi crescendo por dentro, até um momento em que ela entrou no quarto e encontrou ele chorando com o rosto virado. Eu me sinto responsável, ele disse com voz travada. Se eu fosse mais velho, se eu pudesse fazer mais, ela foi até ele e sentou na beira da cama. Você tem 12 anos e já ajudou mais do que homem adulto ajudaria, ela disse. Tô com orgulho de você todo dia. Ele abaixou a cabeça e deixou o choro sair de verdade, aquele choro represado de semanas. Ela ficou do lado sem falar mais nada. Às vezes não tem palavra, às vezes é só ficar. Mateus ficou doente depois de um mergulho longo no açude, febre alta que assustou. Belisário levou eles para o pronto-socorro de madrugada, sem reclamar. Durante o repouso, foi Mateus quem descobriu o caderno do avô, escondido debaixo do cimento solto da tarimba. Folhas amareladas, letra miúda de homem que aprendeu a escrever tarde. E no meio do caderno, uma frase que parou o sangue dela. Esta terra tem o solo certo para a baunilha. Se alguém da minha família um dia chegar aqui, que plante. Que não venda para ninguém essa terra antes de descobrir o que ela vale. Ela leu 3 vezes. Depois olhou para Mateus na cama com olheiras da febre, esperando. O que diz? Ele perguntou. Diz que o vovô sabia. Ela respondeu.
Sabia de tudo. Lara quase destruiu 3 pés de baunilha, arrancando o que achou que era mato. Chorou tanto pelo erro que ela mesma foi atrás de Belisário, pediu ajuda, replantou tudo sozinha e cuidou daquele cantinho com uma dedicação que envergonhava adulto. Foi aquele canto replantado por ela que deu as melhores vagens da colheita. A baunilha botou as primeiras flores numa manhã de terça-feira, quase 3 meses depois que ela tinha chegado no sítio. Ela estava na horta quando Lara gritou lá do fundo do quintal, com aquela voz que só ela tinha, aguda e urgente como sirene. Mainha! Mainha, vem ver! As plantas do vovô estão florindo. Ela foi correndo, com a enxada ainda na mão, e parou na frente do umbuzeiro. As mudas de baunilha tinham trepado pela estaca de bambu que ela tinha fincado do lado, as hastes verdes e fortes se enrolando com uma saúde que ela não esperava ver tão cedo. E em 3 pontos diferentes da haste, flores amarelas abrindo devagar, delicadas que nem renda, com um perfume suave que tomou o ar ao redor do umbuzeiro. Lara estava pulando no lugar de empolgação. Mateus chegou correndo atrás, ainda com a aparência abatida da febre que tinha passado há pouco. Caio veio por último, com o braço quase recuperado, e ficou parado, olhando para as flores sem falar. Foi a vizinha Dona Perpétua quem apareceu naquela mesma tarde. Era uma senhora de uns 70 anos, que morava a 2 quilômetros, que tinha chegado à vida de Valdirene devagar, visita por visita, sempre com alguma coisa na mão, um pote de doce, uma muda de planta, um saber de mulher que viveu muito. Quando ela viu as flores amarelas no umbuzeiro, parou no meio do terreiro e ficou olhando por um tempo longo. Depois, virou para Valdirene com uma expressão que ela nunca ia esquecer. Menina, Dona Perpétua disse com uma voz diferente, mais séria do que o costume. Essa terra aqui é terra de baunilha. Seu avô tentou uma vez, mas não soube conduzir. Essa planta, nessa terra, nessa umidade, dá igual a ouro. Você sabe o que tem nas mãos? Valdirene olhou para as flores amarelas, pensou no caderno do avô escondido debaixo do cimento. Pensou em Teodoro Camargo chegando com um sorriso de quem sabe o que quer. Pensou nos meses de trabalho duro, nos filhos que seguraram tudo com ela sem reclamar, em Caio, que aprendeu a baixar a guarda, em Mateus, que encontrou o caderno na febre, em Lara, que tinha replantado tudo sozinha quando quase destruiu os pés por achar que era mato. Olhou para as flores. Eu sei, ela disse. O fazendeiro voltou numa tarde de sol forte. Dessa vez ele não veio com sorriso. Veio com um preposto. Um homem mais novo que ficou parado do lado do carro enquanto Teodoro Camargo andava até a porteira com aquele passo de quem vai cobrar o que acha que é seu. Preciso conversar com a senhora sobre a documentação dessa propriedade. Ele disse com voz diferente de antes, mais dura. Soube que pode haver irregularidade. Era mentira. Ela sabia que era mentira. Belisário tinha avisado ela dias antes que Teodoro estava espalhando essa conversa pela região, tentando criar dúvida, tentando assustar. Era a arma de homem que não consegue o que quer pela compra e resolve tentar pelo medo. Valdirene ficou na porteira, os braços cruzados, o sol batendo de frente. Sentiu o estômago apertar. Sentiu a vontade de recuar, de duvidar, de começar a achar que talvez houvesse algo errado, que talvez ela não tivesse todo o direito que achava que tinha. Mas então Caio apareceu do lado dela. Ele estava de pé ao lado da mãe, os ombros erguidos, o queixo no ar, com aquela expressão que era um espelho da expressão dela. O senhor já veio aqui uma vez. Caio disse com uma voz que era mais firme do que a idade pedia. Minha mãe já deu a resposta. A terra não está à venda e a documentação está em ordem. O senhor pode ir andando. Teodoro Camargo olhou para o menino de 12 anos por um segundo que pareceu mais longo. Depois olhou para Valdirene. Ela não disse nada. Só ficou parada, sem mover um músculo, olhando para ele com aqueles olhos que não abaixavam para ninguém. Ele foi.
Quando o carro sumiu na poeira vermelha da estrada, Caio ficou ainda um momento na porteira, olhando. Depois relaxou os ombros devagar, como quem solta um peso. Ele vai tentar de novo, Caio disse. Vai, ela concordou. E a gente vai segurar de novo. Ela olhou para o filho. A gente vai. A colheita da baunilha veio e foi além do que qualquer uma delas esperava. As vagens saíram grossas, compridas, com aquele cheiro que tomava conta do terreiro. O comprador que Dona Perpétua ajudou a contatar ficou parado olhando para as vagens com aquela expressão de especialista surpreso. O preço que ele ofereceu era alto o suficiente para reformar o sítio, comprar mais mudas, estruturar tudo de verdade. Alto o suficiente para Valdirene sentar no tamborete com a mão na boca, sem conseguir falar por um momento. Naquela noite, ela foi até o umbuzeiro sozinha e ficou parada na frente das baunilhas sob o céu estrelado do cerrado. Encontrei, ela disse baixinho. Tô cuidando. Ele apareceu num domingo de manhã. Valdirene estava no terreiro com os filhos quando o carro parou na estrada. Ela reconheceu o carro antes de reconhecer o homem que desceu dele. Quando reconheceu, sentiu o estômago endurecer. Reginaldo estava com uma mochila no ombro e aquele sorriso que ela conhecia de trás para frente, o sorriso de quem quer alguma coisa e acha que vai conseguir. Andou até a porteira devagar, olhou para o sítio com uma expressão que ela não soube bem ler. Olhou para ela. Valdirene, ele disse. Você conseguiu. Ela não respondeu. Soube que você está indo bem aqui. Vim ver, vim conversar. Conversar o quê? Ele fez aquela expressão de quem vai dizer que errou e espera que a palavra resolva tudo. Errei. Sei que errei. Com você, com os meninos. Mas as pessoas mudam. Eu mudei. Quero tentar de novo. Valdirene ficou parada. Não sentiu nada que esperava sentir. Não sentiu raiva acesa, não sentiu saudade, não sentiu a tentação de ceder que ela tinha medo de sentir. Sentiu só um cansaço velho, daquele tipo que fica depois que a ferida fecha, quando já não dói, mas a cicatriz lembra. Caio se levantou da cadeira devagar. Ele tinha crescido nesses meses, não em altura, embora também em altura. Tinha crescido em algum lugar que não tem nome, aquele crescimento que acontece quando uma pessoa é testada de verdade e segura. O senhor colocou as malas da minha mãe para fora. Ele disse com voz calma, sem raiva, quase mais sério por isso. Aqui ninguém chamou o senhor para entrar. Reginaldo olhou para o filho. Caio, eu sou seu pai. Eu sei quem o senhor é. Mateus ficou quieto, mas foi até a mãe e ficou de pé do lado dela, o ombro encostando no ombro dela. Lara, com 6 anos, e aquela coragem que não tinha aprendido de ninguém, saiu de trás da mãe, foi até a porteira, olhou para o pai com os olhos mais sérios do mundo e disse: A gente não precisa mais, não. Reginaldo ficou parado. Olhou para os 3 filhos. Olhou para Valdirene, ela foi até a porteira. A porteira que o filho tinha consertado, que ela tinha pintado de azul no dia em que o dinheiro da baunilha chegou, aquele azul forte que ficava bonito contra a terra vermelha do cerrado. A gente já tem o que precisa, ela disse com voz tranquila, sem raiva, sem arenga. Pode ir andando. Ele tentou mais uma vez. Voltou 1 semana depois, parou na estrada, ficou esperando ela aparecer. Ela apareceu. E repetiu as mesmas palavras com a mesma voz tranquila, sem dar mais espaço do que isso. Ele não voltou mais. Quando o carro sumiu na poeira pela 2ª vez, ela ficou olhando para o horizonte do cerrado aberto. O sol estava alto, quente, jogando aquela luz dourada em tudo. As baunilhas cheiravam no fundo do quintal. Fartura e esperança pastavam calmas no pasto. Os filhos estavam em volta dela. O peso que ela tinha carregado no peito por 12 anos tinha ido junto com a poeira da estrada. Ela respirou fundo. Fundo de verdade, aquele tipo de respiração que só vem quando alguma coisa que estava apertado por dentro finalmente solta, e ficou de pé, como sempre tinha ficado, como sempre ia ficar.